semana eu fiz até para vocês um material em desenho animado que contempla a história das mulheres, né? E na Idade Média. E o que eu acho interessante é que eu quero que vocês percebam uma coisa, né? A gente tem um pouco até de certo preconceito da Idade Média, seríssimo, né? Porque eles viviam no que nós chamamos de teocentrismo. E o teocentrismo, ele era muito cruel, assim, porque era tudo pecado, entendeu? Tudo que se fazia era pecado. Não sei o que, saiu à noite, é pecado, não sei o que. As pessoas inventam isso, né? Teocentrismo para justificar bobagens, para falar que Deus não gosta, tal, não tem nada a ver, entendeu? Mas era assim, entendeu? O teocentrismo as pessoas controlavam, falsos moralistas, né? Falavam, mas... Enfim, a gente imagina que a mulher era muito mais subjugada pelo homem na Idade Média, mas você sabe que na minhas pesquisas identificamos o contrário, né? A mulher tinha mais autonomia na Idade Média do que na Idade Moderna. Na Idade Moderna, depois de 1453, daí que instaura a Inquisição, né? O Tribunal da Santa Inquisição, no século XV, já é em Idade Moderna. Aí que começa a perseguir mesmo para valer. Qualquer mulher que fosse diferente era acusada de bruxaria. Mas isso é Idade Moderna, sabe? É século XV, XVI, XVII. E quando a gente fala do século XI, XII, XIII, elas tinham uma autonomia muito maior. As mulheres acabavam tendo que assumir trabalhos mais independentes, né? Trabalhava na lavoura, trabalhava como copista, trabalhava até como professora já, né? Funções mesmo assim de trabalhadora, né? Nos feudos. E nesse desenho daí eu lembrei de algumas mulheres notáveis, né, da Idade Média, que eu quero que vocês vejam e pesquisem depois também, sabe? Porque só não depender do desenho na aula, né? Depois faço atividade que eu mandei para vocês, né? Alguns já fizeram, já me entregaram, mas é muito importante vocês verem que a história de Lady Godiva, né? Que ela desafiou assim a sociedade. A sociedade não, porque ela foi salvar a sociedade. Ela desafiou o marido dela, que era um dos condes que está querendo aumentar o imposto lá na Inglaterra, lá numa cidade chamada Coventry. E tanto eles chamam Lady Godiva, né? Que é inglês, né? Godiva. Eu falo Godiva, né? Porque... E ela saiu nua, né? Em suplício, para que ele não cobrasse os impostos dessa cidade, saiu nua em cima de um cavalo e tal. E acabou com que ela conseguiu com isso, né? Chamando a atenção do nobre que não colocou os impostos lá, senão ia acabar com a turma. A outra que eu dou destaque ali é a Santa Clara, né? De Assis, que foi atrás de Francisco de Assis e se tornou uma pessoa dedicada à fé, à religiosidade, né? Fez voto de pobreza e Santa Clara se tornou uma mulher assim, né? Maravilhosa assim na caridade, né? Hoje em dia a gente sabe que entre os que se tornaram santos católicos, um dos mais humildes mesmo são eles, né? São Francisco, Santa Clara, né? Santa Clara, mais tarde, isso eu nem coloquei no desenho, mas ela vem ser a padroeira da televisão, né? Ela teria assistido uma missa quase já enferma, né? Sem sair da casa dela, ela assistiu a missa na parede do quarto dela, assim como se fosse uma TV, e ela descreveu todinha a missa para essa amiga dela. Então, a primeira ideia de uma transportação, né? De transmutação que fala, né? De imagem e tal. Muito louco, assim. Mas enfim, eles eram o irmão Sol e o irmão Lua, né? E falo além dessa Santa Clara, a Rainha Santa Isabel, né? Que Isabel tem uma história maravilhosa, assim, de caridade também, sabe? Tem muito o que falar de Isabel, mas ali no desenho eu destaquei o Milagre das Rosas, né? A Rainha Santa Isabel, ela saiu um dia carregando ouro, prata, alimento, assim, ela levava escondido para dar para os pobres, assim, lá em Portugal. E um dia o rei não gostava dessas coisas, né?
ele intercedeu ela, né? Falou, por que você está escondendo o avental aí? Então, e ela, na hora que mostrou, era um monte de rosa, né? Ela falou, não, são rosas que eu fui buscar, né? E eram as pratas que tinha, né? Ele mostrou a coisa tinha se transformado em rosa, né? Então, foi considerado o milagre das rosas, esse fato aí. E, bom, é uma história muito, muito lendária lá no Portugal. E a última eu dei destaque na Joana d'Arc, né? Que é essa maravilhosa, né? Rainha, guerreira lá da França, né? A França tem um respeito enorme por ela, assim, ela é heroína. Que ela ajudou a coroação do rei Carlos e em plena Guerra dos 100 Anos, ela liderou equipes assim de batalha, como uma líder, assim, né? Ganhava todas contra os ingleses, até que uma emboscada, os ingleses pegaram ela, capturaram e entregaram ela para a Inquisição Espanhola, que estava formando, né, a Inquisição Espanhola, né? E através do Torquemada, né, o inquisidor, daí ele matou a menina na fogueira, né? E os caras eram sem noção, tipo, chegar lá, pegava e falava assim, ó, você tem parte com o demônio, né? Tem parte com o demônio, então você vai morrer, né? Você não morre se você assinar aqui, que você tem que assinar com sangue que você tem pacto com o demônio. Você acha que a pessoa vai assinar? Daí? Não tem pacto com o demônio, é uma pessoa normal. Ela falava que via Santa Catarina, ela via Santa Catarina, a santa, né? Aparecia para ela e falava para ela. E por causa disso que foi falado, ela é bruxa, ela vê coisa, né? Ela vê demônios, né? Coitada, morreu com 19 anos na fogueira. Mocinha, né? Então, a Santa Clara também, ela entrou mocinha, acho que uns 17, Lady Godiva tinha 17, né? Só a Rainha Santa Isabel, que quando fez o Milagre das Rosas, ela tinha mais 60 anos. Mas enfim, gente, é interessante que vocês olhem um pouco da história dessas mulheres aí, entender mais sobre elas. E eu quero que vocês façam a atividade que eu mandei para vocês aí, tá bom? Um grande abraço. Até semana que vem. Costumamos ter a visão de que no mundo medieval a mulher era submissa à figura masculina, quer no lar, quer fora dele. Isto é, nos trabalhos realizados na cidade, no campo ou ainda nas esferas eclesiásticas. Essa ideia nasceu de um preconceito muito comum, o de se achar que, por ter sido uma sociedade orientada pela religião cristã católica, a figura da mulher estaria diretamente associada ao pecado. Mas o fato é que as categorias de compreensão da Igreja Católica, desde suas raízes no cristianismo primitivo, nunca atribuíram à mulher nenhuma condição de inferioridade ou de detenção do pecado em relação ao homem. O cristianismo compreende que o ser humano, tanto a mulher quanto o homem, está exposto ao mal, porque é livre, tem liberdade para aceitar ou negar o bem, a graça. Desse modo, nas esferas sociais e eclesiásticas da Idade Média, como os homens e as mulheres possuíam certa autonomia, exerciam suas profissões como professoras, boticárias, tintureiras, copistas e encanadoras. Além do mais, na Idade Média, tivemos histórias e lendas de mulheres que foram muito importantes no desenvolvimento das cidades medievais. Vamos dar exemplo de algumas dessas mulheres notáveis. É o que vamos ver na aula de hoje. Na Inglaterra, temos na cidade de Coventry a história de Lady Godiva. Nos meados do século XI, quando o nobre da cidade, seu marido Leofrico, deseja implantar um imposto na cidade que era muito alto, o que certamente levaria a comunidade à falência, Lady Godiva foi contra e questionou seu marido. Quer dizer que o senhor, meu marido, vai obrigar o povo a pagar esse imposto? O senhor sabe que as pessoas vão ficar com muita dificuldade. A maioria é pobre. E o que você quer? Que eu me sacrifique em nome do povo? Eu me sacrificaria, se fosse preciso. Ah, não é pra tanto. Duvido que você se sacrificaria pelos pobres de Coventry. Ah, é? Pois eu saio nua cavalgando pelas ruas, se você garantir que suspende esses impostos. Assim, ao desafiar a Lady Godiva, que era muito religiosa e recatada, ela desfilou pela cidade totalmente nua, o que levou o próprio nobre a desistir da cobrança do imposto tenebroso. Após o suplício, Lady Godiva foi considerada uma heroína na cidade.
No início do século XII, lá na Itália, destacamos a figura de Clara, da cidade de Assis, que desde jovem já tinha fama de muito religiosa e recolhida. Aos 18 anos, ela fugiu com uma amiga para encontrar São Francisco de Assis, na Procíncula. Lá ela era esperada para fazer os primeiros votos e entrar no convento dos franciscanos. O próprio São Francisco cortou os cabelos de Clara, sinal do voto de pobreza e exigência para que ela pudesse ser uma religiosa. Depois da cerimônia, ela foi levada para o mosteiro das Beneditinas. Clara de Assis vendeu tudo, inclusive seu dote para casamento, e distribuiu aos pobres. Era uma exigência de São Francisco para poder entrar para a vida religiosa. Ela, Clara, uma mulher que largou toda a sua riqueza e tornou-se devota a Deus, foi reconhecida mais tarde como Santa Clara. Entre os religiosos da época, São Francisco de Assis e Santa Clara era conhecido como Irmão Sol e Irmã Lua. Em Portugal, no século XIII, uma história repleta de milagres destaca a vida de Rainha Isabel de Aragão, que era a rainha de Portugal. A história mais popular da Rainha Isabel é a do Milagre das Rosas. Segundo a lenda portuguesa, a rainha sempre saía do castelo com alguma comida ou objetos de valor e doava aos pobres. Mas o rei não gostava que as pessoas do palácio se misturassem com os camponeses e desconfiava dessas saídas da rainha. E foi numa manhã de inverno que ela escondeu os pães, ouro e prata no seu avental e deu de cara com o rei. E assim, surpreendida pelo soberano, ele perguntou: Onde foi, minha senhora, sem o consentimento meu? Umas rosas fui buscar para a mesa enfeitar. Rosas, em pleno inverno? Conte-me outra. Mostre-me já o que esconde em seu avental. A rainha Isabel expôs então o conteúdo do avental do seu vestido, e nele havia rosas, ao invés dos alimentos, ouro e prata que havia escondido. Assim, os objetos valiosos e alimentos teriam se transformado em rosas por um milagre. Dessa forma, ela foi reconhecida pela Igreja Católica pela rainha Santa Isabel. Uma das mais notáveis mulheres da Idade Média foi Joana d'Arc, lá da França. Joana d'Arc foi uma camponesa que teve participação relevante na Guerra dos 100 Anos contra a Inglaterra, liderando as tropas de Carlos VII em conquistas importantes. Capturada pelos ingleses, foi julgada e condenada à morte na fogueira por bruxaria, sendo executada aos 19 anos de idade. Hoje, ela é um dos grandes nomes da história francesa. Joana foi morta pela Inquisição Espanhola em 1431, no final da Idade Média. No que se refere à questão das práticas mágicas, feitiçaria e bruxaria, a figura da mulher estava, sim, diretamente relacionada na Idade Média. Isso acontecia em virtude das misturas culturais de ritos pagãos de origem romana e germânica e concepções do cristianismo popular sobre os demônios ou entidades inferiores. O culto pagão da fertilidade, por exemplo, tinha grande lastro na Idade Média. Contudo, os surtos persecutórios às mulheres identificadas como bruxas partiam mais da população que procurava bodes expiatórios para explicar alguns desastres naturais, como secas, enchentes, peste. Por isso, a caça às bruxas só se transformou em uma campanha com estandarte religioso na Idade Moderna, quando o Estado, a autoridade civil, já haviam superposto a autoridade da Igreja a seus critérios. A mulher na Idade Moderna passa a ser mais submissa ao homem do que na Idade Média. Mas é isso, essa aula é para refletirmos que não importa o progresso e a evolução da sociedade, que muitas vezes elas recuam pelos comportamentos e o falso moralismo, construídos pela própria sociedade que às vezes se tornam hipócritas. A luta das mulheres pela igualdade deve ser respeitada e apoiada. As mulheres devem ter a liberdade e quebrar o tabu imposto para elas. E assim teremos um futuro de mulheres notáveis, assim como as que construíram nossa sociedade. Olá, amigos! Curtiram essa animação? Foi produzida com muito carinho para vocês. Dá o like, compartilhem com seus amigos e inscrevam-se no meu canal.